Olá pessoal, aqui é o Daniel Sten, hipnólogo e hipnoterapeuta, e hoje a gente vai tratar de uma pergunta bem importante. Qual a diferença da hipnoterapia para as outras terapias? Quando uma pessoa procura a hipnoterapia para tratar, seja uma ansiedade, uma depressão, ou o que seja, qual a diferença dessa abordagem para a psicoterapia convencional? Existe alguma vantagem? Existe alguma diferença? Então se você quer aprender um pouquinho mais sobre a mente humana, sobre a psicoterapia e a hipnoterapia, suas diferenças, fica nesse vídeo que a gente vai tratar dessas questões. Mas já aproveita e dá o like aqui, se inscreva no canal para você sempre estar recebendo conteúdo de primeira. Espero que vocês gostem. Muito bem, sobre a pergunta, qual a diferença da hipnoterapia para a terapia convencional? Então, em primeiro lugar, as pessoas às vezes não entendem muito o que é hipnoterapia. Quando a gente fala de hipnoterapia, não é só fazer hipnose, a pessoa durma, e daí você dá uma sugestão, o teu problema sumiu e a pessoa acorda. Muitas pessoas têm essa ideia mágica da hipnoterapia, porque, eu vi lá no show que a pessoa fez dormir, quando você abrir os olhos você vai estar comendo uma cebola e vai ter gosto de maçã. A pessoa fala, puxa, eu tô com uma depressão, eu vou lá, ele vai fazer pra mim durma, tua depressão sumiu, quando você abrir os olhos o mundo tá perfeito e maravilhoso, pum, abre o olho e a vida melhorou. Não é por aí, certo? Porque a gente tá lá, é uma sugestão de entretenimento, uma coisa que vai durar poucos instantes, certo? Não é pro resto da vida, não é um processo de mudança. E aquilo lá não está indo também contra nenhuma crença que a pessoa já existe ou algum padrão que já está pré-estabelecido de antes. Certo? Aquilo é só uma sugestão de entretenimento. Quando a gente está falando de hipnoterapia, a gente sempre tem que lembrar que é um processo terapêutico. O que é hipnoterapia? Hipnose com terapia. Ou seja, hipnoterapia é um processo de terapia, de mudança, associado à ferramenta hipnose. E qual é toda a diferença da hipnoterapia para uma terapia convencional, que a gente vai lá e fica lá durante 20 sessões, ou até 2 anos, 3 anos, 5 anos, ou algumas até 8 anos. Qual é a grande diferença da hipnoterapia? Em primeiro lugar, certo? Tudo é válido, as psicoterapias são maravilhosas, certo? Quem faz psicoterapia realmente consegue ter ganhos maravilhosos, é super indicado, certo? Aqui a gente não está falando mal de ninguém, certo? Pelo contrário, tudo é válido. Aqui a gente está querendo entender as diferenças. Qual a diferença de uma pessoa que busca a psicoterapia para a hipnoterapia? Então, em primeiro lugar, a hipnoterapia, óbvio que ela vai ter todo o arcabouço dela, todas as bases dela na psicologia. É óbvio, todo o processo de mudança que a gente vai utilizar vem da onde? Vem da psicanálise, vem da gestalterapia, vem muitas vezes da comportamental, da cognitivo-comportamental, ou seja, vem das diversas escolas da psicologia, certo? Não é que a gente está na hipnoterapia inventando algo novo, algo que não existia, não, a gente já está utilizando aquilo que é certo, que os grandes nomes que estudaram a mente humana, que estudaram os processos terapêuticos, já escreveram, já trouxeram, até mesmo já fizeram. Mas qual a grande diferença? Na hora que a gente associa esse processo de mudança, ou uma técnica específica com o processo de hipnose, tudo acaba ficando muito mais rápido. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa ela vem falando que ela tem ansiedade, certo? Lembra, ansiedade é só um padrão, certo? A mente dela está num padrão e está gerando diversos sintomas que ela denomina eles como ansiedade. Tem um aperto no peito, o coração acelera, taquicardia, pensamento acelerado. Perfeito, certo? A gente vai fazer o quê? Em primeiro lugar, com a hipnose, ela vai ajudar a gente, número 1, a localizar o que está causando isso de uma maneira muito mais rápida. Óbvio, tem escolas de psicoterapia e tudo que não querem procurar problema, tudo, só vão querer ajudar a pessoa a ir administrando isso daqui de uma maneira melhor, ou controlando isso, ou identificando os gatilhos. Eu, na verdade, acredito que é muito melhor a gente já resolver o problema pela raiz para a pessoa nem ter que sentir aquilo, ou ter que lutar contra aquilo. Acho que acaba ficando muito melhor para a pessoa e acaba ficando muito mais eficaz. Então, a primeira vantagem, na hipnoterapia, a hipnose ajuda a gente a localizar muito mais rápido. E quando a pessoa está em hipnose, a gente já está trabalhando com aquele subconsciente, a gente vai falar direto subconsciente. Vamos entender, vamos para o momento, me traz o motivo, ou o nome, ou a palavra, do que está causando o problema X para tal pessoa. Pronto, a pessoa já começa a vir, puxa, eu sinto bem a palavra abandono para mim. Olha que legal, você viu, num segundo você fez uma pergunta, já começa a vir para a pessoa, o subconsciente manda aquilo que está causando o problema. Então, às vezes, o que seria diversas, dezenas de sessões de terapia para a pessoa contar da vida dela, contar da infância dela, contar dos amigos dela, o que ela faz, até o terapeuta entender que aquilo lá é um abandono, olha quanto tempo levou. Um monte. E na hipnose, com uma frase, você já consegue chegar muito mais rápido, o subconsciente manda. Legal. Segunda vantagem, na hora de você resolver as coisas, porque na
hora que a gente está trabalhando com a mente consciente, né, isso daqui acaba levando muito mais tempo e muito mais árduo o trabalho para alguma coisa entrar no subconsciente, que é aquela mente mais profunda. Então, de novo, levaria várias e várias sessões de psicoterapia e várias técnicas, etc., até aquilo finalmente penetrar no inconsciente da pessoa. Na hipnose, como a gente já está conversando com o subconsciente, como aquilo lá entra direto. Ou seja, a gente já consegue trazer a solução de uma maneira muito mais rápida. Óbvio, é um processo muito mais intenso. Muitas vezes tem muitas emoções, muitos sentimentos. A pessoa, como se diz, é uma coisa com mais tempero. O processo de hipnoterapia é uma coisa mais intensa, né? Não é aquela conversa de amigos de sexta-feira com um copinho de cerveja batendo um papo. Não é isso, é um processo bem mais intenso, lida com emoções, lida às vezes com coisas que estão uma reduzida do tempo, coisas de relacionamento que não estavam bacanas que a gente vai ter que, como se diz, destravar e resolver. Ou seja, vários pontos importantes acabam mexendo, mas a grande vantagem é, você consegue localizar muito mais rápido o que está causando aquilo lá. 2, você consegue trazer a solução de uma maneira muito mais eficaz. E 3, a expectativa da pessoa, o engajamento dela, às vezes acaba sendo muito maior. Então, os resultados que ela vê acabam sendo, às vezes, muito melhores e muito mais rápidos. Então a grande vantagem é que na psicoterapia convencional acaba levando um tempo muito maior, pela própria, como se diz, pela própria ordem e dificuldade do processo, né? Até a coisa acontecer, até entender, até fazer a mudança, até a pessoa ouvir. E várias sessões, óbvio que ajuda, óbvio que é importante, certo? Mas na hipnoterapia a gente consegue fazer, às vezes, o mesmo processo de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficaz e que traz esses resultados muito melhores para a pessoa. Porque eu já peguei várias pessoas que fizeram aí anos e anos de terapia, anos e anos, a pessoa já nem aguentava falar. E tem muitas pessoas que têm essa natureza, puxa, eu já não aguento mais e ficar contando a minha vida e falando. Eu não gosto disso. A pessoa, ou não tenho tempo agora de ficar toda semana indo e falando, explicando. Então é legal que na hipnoterapia você não precisa ficar contando da tua vida, não precisa ficar falando nada. A pessoa vem aqui e não fica perguntando o passado dela, da história, nada disso. Porque tudo que ela vai me falar vai ser a mente consciente falando, pra gente não tem tanta relevância. Eu vou entender o panorama da pessoa agora, ou seja, agora o que está incomodando ela. Óbvio, alguns pontos, né? Se tem alguma coisa em específico mais relevante pra ela me contar. Então, ou seja, é muito mais importante ter o panorama de agora e tudo pra gente ir trabalhar e resolver, como se diz, que talvez aconteceu com ela ou coisas do gênero, vai ser trazido na hora do tratamento mesmo, o subconsciente vai trazer. Às vezes são coisas que a pessoa nem imaginou, que ela achava que o problema era A e vai vir ver uma coisa nada a ver, certo? Às vezes uma coisa que não tem relação nenhuma. Então, a grande vantagem da hipnoterapia que a gente falou é justamente esses pontos. Acaba sendo mais rápido, a pessoa não precisa ficar contando toda a vida dela, toda a história dela e 1000 sessões pra gente descobrir quais são os pontos. Consegue já dar a solução de uma maneira muito mais rápida pro subconsciente da pessoa, ou seja, aquilo acaba ficando um processo muito mais rápido, dinâmico para a pessoa e acaba trazendo resultados muito melhores, né? Acaba tendo justamente o potencial da hipnose, ele acaba, como se diz, aumentando o processo. Então, ferramentas que às vezes sem hipnose funcionariam isso, com a hipnose ela às vezes acaba fazendo o quê? Potencializando, então a pessoa consegue ver resultados muito mais legais. Isso daqui eu não estou inventando na minha cabeça. Tem as pesquisas científicas por aí, vocês podem ver os trabalhos científicos, Irving Kinch principalmente, onde ele fez a comparação de terapias convencionais, certo? Por exemplo, da TCC, da cognitivo-comportamental, sem hipnose e com hipnose, e viu que teve uma diferença bem grande dos resultados da eficácia de quando se associou as mesmas técnicas terapêuticas que usaria na TCC usando a ferramenta hipnose, ou seja, existe estudos científicos que comprovam isso daqui. Então a hipnoterapia é bem legal, acaba ajudando muitas pessoas. E se você conhece alguém ou se você mesmo sofre algum problema, seja de algum tipo de fobia, seja de algum tipo de pânico, de ansiedade, depressão, angústia, término de relacionamento, dor crônica, não pense duas vezes, procura um bom profissional de hipnoterapia. A gente também está aqui para ajudar vocês. Eu atendo aqui em São Paulo, na região de Santa Cecília. Podem entrar em contato. Tô longe, estou em outro estado. Não tem problema, atendo pessoas do mundo todo. A gente dá para fazer online quando a pessoa está longe, não tem problema. A hipnose é comunicação e dá para fazer a comunicação online onde a pessoa estiver. Então vai ser um prazer ajudar quem precisar. Precisando, entre em contato, indica para os amigos. E lembre de colocar aqui o seu like se você gostou aqui do vídeo. Se inscreva no canal e a gente se vê nas próximas.